Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma live dessa série de 5 lives que estamos falando sobre sexualidade. Vamos aguardar um pouquinho o Instagram avisar as pessoas que já estamos aqui e avisar também o Dr. Felipe, que é o nosso convidado de hoje, que inclusive já está pedindo aqui para entrar. Eu vou trazê-lo e depois eu vou falar um pouquinho sobre essa live. Dr. Felipe, peça para entrar. Deve ter um lugarzinho ali, uns pontinhos ou... Isso, ótimo, já deu. Vamos aguardar o Dr. Felipe, ele já está entrando. Muito bem, quando ele aparecer. Oi, Dr. Felipe, boa noite. Oi, Ju, tudo bom? Boa noite para todo mundo. Conseguindo me ouvir bem? Estou conseguindo te ouvir. Estou Legal, conseguindo te legal. ouvir bem. Eu não sei se hoje eu vou ser ouvida, porque olha só como é que está a minha voz. Mas vai dar tudo certo. Eu estava É, esperando você entrar, né? E algumas pessoas também entrarem. O Instagram avisar as pessoas que sempre levam uns minutinhos para dizer que essa live faz parte de uma série de 5 lives que eu estou trazendo sobre o tema sexualidade, que remete à sexualidade não só ligada ao sexo, mas a sexualidade como uma relação nossa com o prazer de viver em todas as áreas da nossa vida. Essa relação do prazer. E eu venho trazendo convidados para falar de sexualidade, tanto em 5, digamos assim, abrangendo 5 áreas: o corpo físico, mental, emocional, energético e espiritual. E você, então, né, o Dr. Felipe Cardoso, que é da medicina integrativa, é especialista em hormônios e também psiquiatra, vem nos honrar, né, com o seu tempo, porque eu sei que o tempo de um médico é bastante corrido, então eu queria já de antemão te agradecer por tu ter aceitado o convite, te organizado para estar aqui conosco. E quero te dar uma boa noite já, aproveitando para pedir para tu te apresentar para as pessoas que estão nos assistindo, alguns ao vivo e outros vão ver a gravação depois. perfeito. Eu que agradeço mais uma vez o convite. A gente já teve aí outros momentos, né, para fazer live, só que essa correria sempre dificulta muito, né? E então te agradeço mais uma vez pelo convite. Sempre vou ficar à disposição para poder auxiliar e trazer um pouco mais de informação aí para os nossos pacientes, para as pessoas que estão querendo conhecer um pouco mais, seja dentro da medicina integrativa, né, seja dentro da saúde mental, da parte hormonal, que é o que a gente vem fazendo hoje, né? Agradeço muito a minha família, né, para poder estar fazendo aqui a live, né? Tenho 3 filhinhas pequenas, então é difícil, mas a minha família aí me ajudando, então eu queria agradecer eles também. Ah, coisa boa, né? Felipe, não sei se tu te lembras que a última vez que a gente tentou fazer live, eu fiquei totalmente sem voz, lembra? Sim, E aí a gente cancelou no dia. é verdade. E hoje quando eu acordei sem voz, eu falei, não, 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 não vou deixar que isso aconteça. Eu cancelei alguns atendimentos, expliquei para os meus clientes, eu falei, olha, até à noite eu tenho que ter voz. Então, eu estou com pastilha, estou me virando aqui no própolis e na água, para a gente poder fazer esse momento acontecer. Legal. Se eu puder, eu te ajudo, né? Eu vou falando um pouco mais e aí eu tiro um pouco essa responsa de você, tudo bem? Legal. Bom, eu quero dar um oi para quem está chegando, né? Para quem está ao vivo aqui na live. Eu já vi que tem algumas clientes, eu convidei bastante pessoas. Alguns não vão poder estar, porque tem compromissos, mas vai ficar gravada no meu Instagram. E tanto para eu passar para os meus clientes, como você também passar para os seus. E eu queria convidar, né, as pessoas que estão participando, que interajam conosco com perguntas, porque daí fica mais gostoso. A gente pode tratar de situações bem vivas, né? De interesse deles também.
e eu vou anotando, ou a gente já vai respondendo, e vamos tornando essa live uma conversa gostosa, que eu sempre falo que as lives precisam ser para a gente se divertir. Se não for uma live para se divertir, não vale a pena, né, doutor? Exato. E o meu intuito aqui é exatamente trazer informação, né? A gente tem visto cada vez mais a carência de informações, muitas vezes corretas, né? Dentro dessa prática integrativa, nós trazemos muito as, as reais, as reais questões que envolvem aí esse corpo integral, né? E por isso que nós chamamos de medicina integrativa, né? E nós trazemos dados que realmente trazem um contexto real com o nosso corpo, né, o chamado corpo físico, o corpo mental e o corpo espiritual. E é muito importante que as pessoas realmente se utilizem desses canais de live, das oportunidades de consulta, para tirar dúvida, para esclarecimento. Eu acho que a informação, quanto mais esmiuçada e quanto mais a gente conseguir alcançar os nossos pacientes, as pessoas que estão necessitando dessas informações, acho que vai ser, o nosso papel vai ter sido feito de uma forma adequada, né? Felipe, o que é a medicina integrativa e como que ela se relaciona com esse aspecto da sexualidade, né, que a gente está trazendo hoje para conversar aqui? Então, acho que primeiro, né, eu estava dando um tempinho aí para o pessoal entrar, para a gente poder se apresentar. Então, novamente, eu sou o Dr. Felipe Cardoso, sou médico, formado aqui pela nossa Universidade Regional de Blumenau, né? Hoje eu atuo na cidade de Blumenau e no consultório que eu tenho em Brusque. Embora eu atenda hoje com o advento aí da telemedicina, eu atendo a pacientes do mundo inteiro, né? Nós conseguimos, né, esse feito dentro desse período de pandemia, o que, né, nos deu essa condição de expandir ainda mais o nosso conhecimento aos quatro cantos do planeta. Tenho, então, minha formação médica aqui em Blumenau. Após essa minha formação médica, eu acabei fazendo uma especialização dentro de um programa federal que se chamava Provab, né, de valorização à atenção primária, aonde eu acabei fazendo a especialização em medicina de família e comunidade, e dentro dessa especialização foi onde eu me vi, né, com uma necessidade na época, trabalhando numa cidade do interior, em buscar mais conhecimento dentro da saúde mental. E foi onde que eu fui fazer minha especialização em São Paulo, dentro lá da Santa Casa em São Paulo, né, onde que nós tínhamos um polo da Universidade, da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, então o polo de psiquiatria ficava dentro da Santa Casa, em São Paulo. Fiz lá, então, minha especialização, né? Voltei para Blumenau, atuei em algumas clínicas aqui em Blumenau, e até o momento de eu atender dentro do meu consultório privado, né? Fiz outras especializações, mas a especialização que me trouxe mais motivação para hoje, inclusive, estar atuando dentro da parte hormonal, foi quando, no decorrer dos meus atendimentos, ainda muito jovem dentro da profissão, dentro da especialidade da saúde mental, eu me deparava com situações onde me incomodava muito a resposta, ou a fraca, ou a baixa resposta, ou quem sabe até uma resposta que para mim não estava satisfatória com relação ao retorno dos meus pacientes, iniciados com tratamentos antidepressivos, com tratamentos de patologias psiquiátricas como um todo. Isso me incomodou muito, sabe, Ju? Ao ponto de eu querer entender um pouco mais, né, essa fisiologia, esse entendimento do que essa patologia gerava dentro do organismo, dentro desse corpo dos meus pacientes. E foi onde que eu galguei, então, outras especialidades. Então, uma especialidade que me abriu os olhos, que foi dentro da longevidade humana, né, buscando o entendimento da fisiologia humana. E dali em diante, né, tantas outras, né, que me abriram cada vez mais esse espaço para entender sobre a fisiologia do corpo e,
obviamente, a hormonal também, né? E foi dentro dessa fisiologia hormonal onde que a gente começa a entender que o tratamento para o nosso paciente, de fato, não se baseava somente no uso de uma medicação, né? Então, ampliando esse conhecimento, é onde a gente chega ao entendimento de que esse atendimento dentro de uma medicina tradicional, ela realmente não conseguia mais me dar as respostas necessárias para o tratamento, né? E por isso que a gente entende como medicina integral, uma medicina integrativa, como uma medicina do corpo inteiro, onde a gente não fragmenta mais tanto o nosso paciente, né, em uma especialidade, mas a gente tenta buscar um atendimento integral, né, do corpo, da mente, da parte social, espiritual, né? Eu digo que, na verdade, hoje eu chamo, na verdade, a medicina de verdade, né? Porque a nossa medicina, ela é baseada na integralidade. Nós, dentro das nossas universidades, nós aprendemos uma medicina integrativa, né? Buscando associar todos os sistemas. A grande questão é que, quando nós nos lançamos às especialidades, muitas vezes a gente acaba ficando, não, né, sempre, né, mas muito privados daquela especialidade, aquela área, esquecendo um pouco da necessidade de se unir outros sistemas, né? E, então, quando a gente fala dessa medicina integrativa, né, essa medicina hormonal, a gente faz exatamente essa ligação entre o corpo, as suas necessidades do corpo físico, do corpo mental e do espiritual, né? Então, a parte hormonal, ela entra exatamente quando a gente tem o entendimento do que são esses hormônios, né? Esses hormônios são substâncias produzidas para o nosso organismo e que a falta, ou a deficiência, o excesso de algum desses hormônios pode afetar vários sistemas do nosso corpo, né? Inclusive, cada vez mais a gente tem visto isso no consultório, inclusive o nosso sistema nervoso, né? Nosso sistema psíquico, ok? Então, a ligação que nós temos dessa medicina integrativa, da parte hormonal, com inclusive a sexualidade, ela vai estar intimamente ligada a essas disfunções. Se eu tenho uma deficiência hormonal, se eu tenho um excesso de algum hormônio, isso também vai influenciar naturalmente nas questões sexuais, né? E dentro de todo esse aparato de hormônios, quais são, assim, os hormônios específicos que se relacionam com a nossa sexualidade e quando abaixo ou acima, eles entram em desequilíbrio e podem gerar aí uma disfunção, né? Ou até mesmo um estranhamento, né? Nas relações. Quais hormônios, doutor? Eu te digo o seguinte, Ju, é bastante complexo a gente dizer quais, né? Porque a gente tem assim uma infinidade de hormônios que podem influenciar, né? De substâncias que podem influenciar na questão sexual. É claro que se a gente se basear nos mais comuns, né, que a gente tem dentro do nosso consultório, a gente pode botar alguns exemplos, né? Por exemplo, eu vou me basear sobre um dos não vou dizer hormônios, mas um dos neurotransmissores que a gente busca identificar com alterações dentro do nosso consultório, né? E dentro dessa visão integrativa, a gente acaba buscando identificar ele em órgãos que tipicamente não seriam avaliados por um psiquiatra. Por exemplo, a nossa serotonina, né? Um neurotransmissor, né, que nós conhecemos como o hormônio do prazer, da felicidade, que 95% dele é produzido dentro do nosso intestino, né? E esse mesmo intestino, né, que basicamente as pessoas achariam ser um órgão só excretor, ele tem outras funções, né, de produção de substâncias neuroendócrinas, né, e que vão acabar influenciando, né, muitas vezes em outros hormônios que estariam envolvidos na questão sexual. Então, dentro de uma medicina integrativa, por exemplo, o intestino seria um primeiro órgão que a gente, primeiro não, mas um dos órgãos que a gente investigaria para saber se isso estaria, por exemplo, interligado com a parte sexual ou não, né?
partindo desse pressuposto de uma avaliação, por exemplo, de um intestino, uma outra substância que eu avalio como muito importante, que aparentemente também não teria uma ligação direta com, por exemplo, a parte da sexualidade, é um hormônio que muitas pessoas conhecem como vitamina, que é a vitamina D, né? A vitamina do sol, né? É o hormônio D, um dos hormônios mais importantes que nós temos no nosso organismo, né? Então, por exemplo, deficiências de vitamina D podem levar o paciente a ter, aumentar os riscos de quadros ansiosos, depressivos, né? Essa pessoa ansiosa e depressiva não vai ter vontade de ter, por exemplo, relação sexual, né? Então, indiretamente, por exemplo, uma vitamina D, que é um hormônio, pode estar influenciando, né? Outros hormônios que nós temos declínio, deficiência ao longo da vida, né? Resumindo, né? Muitas pessoas acham que, por exemplo, a gente envelhece por falta de hormônio. Na verdade, é o contrário. Nós só envelhecemos né? A gente só envelhece por faltas de hormônio. Então, por exemplo, a partir dos nossos 30, 35 anos, Ju, há um declínio natural de queda de hormônios tanto para homens quanto para mulheres. Dentro desses hormônios, o mais comum ligado à parte sexual é a própria testosterona, né? Que muitas vezes erroneamente é chamado como hormônio masculino, mas que nas mulheres as mulheres também produzem testosterona e tem uma finalidade, uma função, muitas vezes não calculadas, né? Então, por exemplo, deficiências de testosterona podem levar homens e mulheres a ter diminuição de libido sexual, desejo, né? Alguns dados demonstram que homens a partir dos 30 anos, dos 30 até os 50 anos, tem um declínio de aproximadamente de 1% até 4% da testosterona total. Em comparação a mulheres de 30 a 40 anos, podem perder quase metade da produção total de testosterona, né? O que muitas vezes justificam porque muitas mulheres, antes, inclusive, da menopausa, estarem apresentando deficiência tendo dificuldade para ter relação sexual, né? Uma diminuição do libido, do desejo, né? Então, por exemplo, são amostras de hormônios que influenciam tanto, né, nessa questão da sexualidade. É muito interessante, né, isso que você está trazendo, porque é, os pacientes chegam até mim com N motivos, né? Por N motivos. Eles vêm buscando muitos objetivos. Mas quando se trata de saúde, normalmente diz respeito à ansiedade, depressão, pânico, taquicardia, sensação de medos, né, exagerados, né? E depois de começar a conversar com o cliente, depois de um tempo, né, até para criar um rapport, uma certa intimidade com o paciente, quando eu começo a entrar em questões de relação com o seu corpo, relação com a sua parceira, relação de intimidades, normalmente, né, fica validado, ou seja, normalmente ele traz também uma queixa em relação a isso, né? Então, eu vejo que esses hormônios que você está falando, a serotonina, a dopamina, né, esses que eu, por exemplo, quando eu tô meio triste aqui, meio apática, meio angustiada, eu vou pra academia, né? Porque lá na academia eu garanto naquele dia um pouco de serotonina, um pouco de dopamina, que a gente já sabe que os exercícios nos oferecem, né? Principalmente de força ou aeróbicos. E eu sinto imediatamente depois uma energia maior, né? Durante até o exercício, a vibração já começa a mudar, né? Então, quando eu vou perguntar para esse cliente se ele faz exercícios, como é que ele se alimenta, como é que ele dorme, como é que está a relação de intimidade com o parceiro, ou se ele não tiver um parceiro, como é que está a relação de intimidade com ele mesmo, tem uma ligação muito forte entre o prazer de viver e a relação com a intimidade sexual, né? O que você está me falando agora diz respeito a isso, né? A como aquilo que afeta a nossa vontade de viver ou
muito para cima, né? Muito ou muito triste, muito apático, ambos afetam também esse prazer físico, porque na verdade está tudo junto, né? Ele não é separado. Uma coisa que eu noto, Ju, é exatamente essa perda de sensibilidade que o ser humano tem buscado, que nós temos encontrado no ser humano, né? As pessoas estão com uma dificuldade muito grande de sensibilidades, né? De se conhecer, de conhecer com quem a gente vive, como a gente vive de uma forma muito grande, né? E não, eu não gosto de botar culpados, né? Mas é claro que existem fatores, muitas vezes ambientais, que estão interferindo nisso tudo, né? Então, eu concordo com você, existe comportamentos que levam a ter essas oscilações hormonais, né? Então, por exemplo, baixa atividade física, né? O sedentarismo está intimamente ligado à diminuição do desejo sexual, da labilidade, né, sexual, né, não conhecer muitas vezes sinais do seu corpo, né. Muitas mulheres entram, por exemplo, na menopausa e incrivelmente, né, entram não, mas estão apresentando, por exemplo, sinais do chamado climatério, são aqueles sintomas pré-menopausa, né, que trazem calorões, trazem uma série de desconfortos, alteração de padrão de sono, né, diminuição de libido, secura vaginal. Muitas vezes, seja mulheres ou um homem também, na síndrome de deficiência androgênica, né, não conseguem mais ter essa sensibilidade de identificar padrões de desequilíbrio no seu corpo e que trazem, né, um prejuízo na sua vida sexual, né? Então, eu acho que o que você está falando é muito importante, né? Você perceber que uma prática de atividade física pode melhorar a tua capacidade sexual, pode modificar aí a produção de substâncias, né, neurotransmissoras como serotonina, dopamina, que te trazem mais alegria e assim vão se tornando combustíveis, né, para o nosso dia a dia. Perfeito, é isso aí que a gente muitas É, vezes tem que buscar nos pacientes clientes, né? eu acho que o Covid, né, que foi esse isolamento, nos mostrou muito como uma vida de relacionamentos, uma vida onde a gente vai para o sol, onde a gente faz contato com a natureza, onde a gente se diverte, onde a gente vive em família, né, onde a gente sai de dentro de casa, realmente nos dá prazer. Porque os índices, né, não sei como é que você percebe no seu consultório, mas os índices, né, de depressão ou de sintomas mais fortes do medo ficaram mais evidentes, ou as pessoas se perceberam mais e também foram buscar mais isso também, né? Então, eu vejo muito que o prazer físico, né? A gente, na verdade, está falando de sexualidade, o prazer físico está muito atrelado ao quanto eu sinto prazer nas outras áreas da vida também, quanto eu estou realizado profissionalmente, o quanto eu estou vivendo uma boa fase na relação com meu parceiro, na minha família, né? O quanto as minhas relações familiares estão equilibradas, são afetivas, ou são complexas, ou são em conflito, né? Mas o que mais surge no teu consultório de queixas ligadas a esse aspecto, queixas assim, quais os sintomas que mais aparecem? Quero fomentar aqui a galera que está vendo ao vivo, né? Encorajá-los a fazer uma pergunta, eles estão quietinhos hoje. O que mais surge de sintomas, né, no teu consultório, nessa relação com o prazer, nessa relação com a sexualidade, que as pessoas vêm trazer? Homens e mulheres, Felipe. Então, eu sempre falo que dentro dessa prática integrativa, a máxima seria se nós tivéssemos a condição de fazer a tal da medicina preventiva, né? Ou seja, estar realmente primeiro identificando os sinais e sintomas que possam estar em desequilíbrio e buscando assim trazer essa homeostasia, né, hormonal ou metabólica, enfim, do que está em deficiência ou em alteração no nosso corpo. O que eu, o que eu atendo dentro muito do meu consultório já são pacientes que vêm com um diagnóstico, né?
Então, são muitas vezes homens com já diagnósticos, né, de quadros depressivos, ansiosos, né? Mulheres, a mesma coisa, né? Depressão, ansiedade, muita questão, muita ligada à ansiedade, seja pelas questões ambientais, como o próprio Covid que você mencionou, seja pelas sobrecargas de trabalho, que também essas mudanças ambientais aí nos nossos últimos 2 anos acabaram acontecendo, né, dentro dos nossos ambientes de trabalho, mas a grande maioria ainda acaba vindo com já diagnósticos, né? O diagnóstico de ansiedade, depressão, mulher já com diagnóstico de menopausa, muitas mulheres com patologias mesmo ginecológicas, como endometriose, né, como osteoporose. Então, eles acabam vindo com patologias, e claro que dentro dessa investigação mais criteriosa do paciente, é onde a gente vai investigar as questões ligadas à libido sexual, que está intimamente ligada à nossa vida, né? Embora ainda um tabu para muitas pessoas, a gente falar sobre sexualidade, né, ou sobre o médico perguntar, muitas vezes para uma mulher, sobre, né, como é que está a tua menstruação, como é que está o teu ciclo menstrual, como é que está a tua vida sexual, seja com parceiro, ou seja, né, na sua individualidade, né? Essas patologias, elas acabam tendo que ser destrinchadas, né, de No decorrer. diagnóstico, ou seja, fugindo da ideia de dar simplesmente um nome para isso, e a gente vai buscar a essência, né? Ou seja, não só o efeito que isso está causando no organismo, mas onde está a causa disso tudo. Então, não vai ser, né? Eu digo assim, eu sempre digo para o meu paciente, você não será o meu primeiro nem último paciente que chegará aqui com um diagnóstico. Às vezes a gente vai, né, desconstruir esse diagnóstico, reavaliar esse diagnóstico, né? Porque, de novo, a falta de uma investigação criteriosa, né, relacionadas a essas deficiências vitaminosas, deficiências hormonais, elas acabam fazendo com que esse paciente chegue com um diagnóstico, né, e que isso pode trazer um prejuízo muito grande, né? Onde anos de suas vidas às vezes estariam ali tratando um quadro ansioso, depressivo, né? Até de forma adequada, com as medicações, todos os protocolos adequados, mas sem a resposta, né? Que foi o que eu mencionei no início, que me motivou a iniciar esse estudo dentro da parte hormonal e da medicina integrativa. Então, tipicamente é o paciente que chega com o diagnóstico e a gente, dentro desse diagnóstico, então tenta entender aonde tudo isso começou e quando isso acontece, na sua grande maioria, tem apresentado sim relações bastante importantes com deficiências hormonais e metabólicas. E aí é onde que está, eu acho que a grande chave, né, da possibilidade de a gente fazer os ajustes necessários e ter visto tantos pacientes aí, né, ou não mais com um diagnóstico, ou com um diagnóstico com uma perspectiva, né, um prognóstico que a gente chama melhorado, né? Então é aquele paciente que ao longo da vida estava tomando alguns antidepressivos, né, que influenciam, que podem influenciar, por exemplo, nas questões sexuais, de libido, e muitas vezes nós fazendo esse trabalho de investigação profunda, diminuindo as medicações ou ajustando elas, associando com as reposições necessárias, e isso trazendo bem-estar, inclusive com a própria questão da sexualidade, voltando a ter prazer e desejo pela sua própria sexualidade, né? Bom, eu sou um exemplo, né, doutor? Sou tua cliente, né? Acho que Não já sei, tem. não posso abrir informações dos meus pacientes. Não, mas eu posso, né? Eu posso abrir informações de mim mesma. Eu sou tua cliente e eu tenho endometriose, né? Para quem está aqui vendo a live. E também tenho 50 anos, então eu estou, né? Segundo o doutor, estou entrando ali na pré-menopausa, então já estou com alguns, acompanhando alguns sintomas, mas é claro, assim, né? Muita clareza que eu vejo minha melhora, né? Com muita clareza que eu vejo a sensação que eu sinto, né? Maior de estar viva com mais prazer, de estar prestando atenção em todas as áreas da minha vida e não só em uma área da minha vida, né?
antes de ser tua paciente, eu já fazia medicina integrativa, né? Já tem 12 anos, 13 agora, desde que o Davi nasceu. E eu confio muito, né, nessa medicina. Agora, uma coisa que quando você estava falando assim, as pessoas já chegam com sintomas, né? As pessoas já chegam com os diagnósticos. Eu vejo que é muito do um comportamento do ser humano, né? De ele só buscar ajuda, na verdade, através da dor, né? Ou seja, quando ele está com uma dor, né? Quando está doendo, a gente fala assim, quando a água bate no bumbum, então a gente tem que sair do lugar, não dá mais para ficar ali. E esse é um mecanismo comum, né, nosso em todas as áreas da vida, né? Inclusive na saúde também. Então, o que eu percebo é que a gente vai piorando nesse aspecto da energia, né? Aos poucos. Ou seja, a gente vai ficando estressado aos poucos, a gente vai ficando ansioso aos poucos, a gente vai ficando triste aos poucos. E até dar um sintoma, isso é levado como comum. A percepção sobre si é tão baixa, nós temos tão baixa percepção sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, que a gente demora muito para perceber que uma coisa está errada. E na maioria das vezes já está instalada no corpo como algum tipo de doença, ou inicial, ou não, né? E Uhum. uma coisa que eu acho interessante da integrativa, que eu tenho aprendido com vocês, e tenho feito aqui no consultório, é que mesmo o cliente vindo, trazendo uma reclamação, um sintoma, ou ele está ansioso, ele está depressivo, ou ele está com medo, enfim, está estressado, e aí, claro que daí as coisas da vida não funcionam, daí ele vem para mim, me trazendo, olha, tal coisa da minha vida não está funcionando, eu procuro, é, eu procuro fazer também uma inspeção do quanto isso já é orgânico. Porque me preocupa, às vezes, de pesar a terapia muito, pesar muito nos aspectos mental, de busca de motivos, de busca de causas, e às vezes ele nem está pronto cognitivamente para entrar nisso, porque organicamente ele não está. Ele não está focado, ele não está conseguindo níveis de concentração, ele não está conseguindo dormir, ele não está conseguindo funcionar. Ele não está conseguindo funcionar. Ele também não vai funcionar na terapia. Ele também não vai encontrar as saídas, né? Por exemplo, para as questões sexuais ou qualquer outra questão que ele venha trazer, né? Então, Sim. buscar no organismo primeiro, ter certeza de que as causas não estão lá ou que parte das causas já pode estar lá, para a gente fazer um trabalho paralelo nesse sentido, né? Às vezes não é nem primeiro, né, Ju, mas É junto, né? é junto, né? Nós somos una, né? Nós somos uma coisa só. De novo, essa essa vertente da integralidade sem a necessidade da fragmentação, né? E por isso que eu digo que a medicina tradicional e a medicina integrativa, elas não têm nada de diferente, é uma complementariedade, né? O que dentro da medicina tradicional, muitas vezes a gente não consegue a estabilização com a medicação, eu posso e devo me utilizar das ferramentas da medicina integrativa para complementar, né? Embora eu não ache que a medicina integrativa seja complementar, é uma única medicina, mas há uma necessidade de conhecimento, de estudo, de ampliação mesmo dentro dessa área. Infelizmente, a nossa cultura, a nossa cátedra de universidade, ela não nos dá, muitas vezes, nem tempo sequer para a gente conseguir conhecer outras medicinas tão antigas quanto a nossa medicina tradicional, né? Quando a gente fala na medicina chinesa, indiana, né, a medicina oriental como um todo, que, né, nós já conhecemos que são mais de 5.000 anos, né? Se Hipócrates, que é pai da medicina, tem, né, teve lá suas o seu jura, né? Hoje nós juramos a Hipócrates nas nossas formaturas. Então, temos Hipócrates como o pilar da medicina moderna, né? Dentro de uma medicina Ayurveda, medicina chinesa, nós temos mais de 5.000 anos, né? Poxa, será que eu vou desperdiçar todo esse conhecimento adquirido, né? Por tantas pessoas, né? Que
que utilizaram dessa capacidade crítica de raciocínio e de observação de uma pessoa, né, e que assim montaram, seja um protocolo, seja um olhar, uma identificação para uma patologia, será que eu vou ter que desperdiçar isso tudo? Né? E é exatamente nesse sentido que hoje eu inclusive, tento buscar estudar outras questões que não estão só focadas dentro dessa medicina, né? Essa semana, quando a gente estava conversando, você falou, por exemplo, da professora Lúcia Helena Galvão, dentro de uma filosofia, né? Nós perdemos muitas vezes a capacidade de filosofar, de fato, né? Para a gente entender esse cerne de quem é esse ser humano que muitas vezes a gente está avaliando, né? E tratando, né? E diz um yogi indiano que eu gosto muito, que eu busco aprender alguns ensinamentos desse yogi, que ele fala, gente, essa máquina que é o nosso corpo humano é uma máquina de última geração, que a gente sequer sabe utilizar ela. Sabe quando você compra, né? Ele menciona, sabe quando você pega pela primeira vez um celular, né, de alta tecnologia que você não sabe utilizar, né? Você se embaralha até que você vai de um lado para o outro, aprendendo, para cá, para lá, até que você consiga ter pelo menos a mínima habilidade de ligá-lo, desligá-lo e mandar mensagem, mas sequer você consegue muitas vezes identificar outras ferramentas que eles têm dentro de um celular. Quem tem um celular hoje sabe o que eu estou falando, nem sempre a gente sabe utilizar todas as ferramentas que estão dentro dele. E o nosso corpo é algo muito semelhante, é uma máquina extremamente complexa, que a própria neurociência já demonstrou que sequer nós conseguimos aí 10% da capacidade mental de utilizá-lo. Então, há uma necessidade sim de o ser humano buscar, né, cada vez mais treinar essa sensibilidade do entendimento do que é o corpo, a mente, né, quais são as suas expectativas, e tudo isso vai influenciar sim na questão sexual, né? Então, acho que é importante a gente realmente salientar, né, a necessidade de, uma vez você começando a perceber alterações no seu corpo, no seu comportamento, né? Muitas vezes dentro de casa, mudanças que antes não eram, que antes não aconteciam, levar isso a algum especialista, seja médica, seja um terapeuta ou qualquer profissional da área da saúde, né, que possa muitas vezes identificar alterações que de forma precoce auxiliariam a diminuição desse sofrimento, né? De novo, esse sofrimento que vai impactar na questão sexual, né? E isso é uma coisa bastante notória dentro do consultório, né? Quanto antes você consegue fazer essas identificações e antes você conseguindo fazer esses ajustes, né? O paciente sai muito mais satisfeito, ele sai realmente percebendo a necessidade de mudanças de comportamentos para que aquele sofrimento, seja ele a nível físico, seja ele a nível psíquico, mental, né, não traga mais prejuízo para a vida dele. E, né, que o sexual também possa ter a sua benéfica ali nessa identificação, né? Doutor, uma coisa que eu percebo, assim, dentro dessa fragmentação que a medicina faz, né, das suas especializações, é que, por exemplo, né, tanto eu como você, convivemos com pessoas com questões psiquiátricas, né, com problemas psiquiátricos. Eu recebo clientes que vêm de psiquiatras e que não querem mais tomar a medicação alopática, não querem mais porque percebem uma série de sintomas, né? Ou já estão há muito tempo, ou há pouco tempo tem mais contraste ainda, né? Ou pessoas que estão com problemas, mas não querem ir para uma medicação alopática, mas não sabem o que fazer, né? Muito bom quando vem para terapia, porque daí a gente pode orientar, pode indicar, né? Mas elas não querem entrar para a alopatia, mas querem se tratar, né? Então, como é que você que
é formada em medicina integrativa, mas vem da medicina, da formação, né? Como você mesmo disse, a gente aprende medicina integrativa na faculdade, depois a gente se especializa e aí a gente se integra de novo, né? No teu caso, esse caminho, né? Como é que você percebe, assim, o movimento das pessoas nesse sentido, assim? E como é que é a tua atuação, né? Como é que tu procura dar a essas pessoas orientação sobre a questão das medicações alopáticas e as opções que a gente tem hoje nas suplementações e nos hormônios? Eu acho que isso é a grande chave também, né? Que é quando, de novo, você sai de dentro de protocolos, né? Sempre que a gente estiver dentro de protocolos, por um lado é bom, porque você consegue se guiar e dificilmente, né, essas balizas do protocolo vão fazer você trazer um prejuízo para o paciente ou ter às vezes, um tratamento equivocado. Então, os protocolos, muitas vezes, eles, né, podem nos limitar demais em termos de planos terapêuticos, né? Então, de novo, né, nós não temos que ter a medicina alopática, essa medicina tradicional, como inimiga, né? O que nós teremos é sempre que associar essa medicina integrativa dando opções terapêuticas. Então, se eu tenho meu paciente com quadros depressivos e eu puder, e ele me retorna, e esse que é o grande detalhe, a grande maioria dos pacientes ou vem porque não querem mais usar uma medicação, ou estão cansados de via oral, enfim, né, querem outras alternativas. Então, nós temos que ter conhecimento técnico, fisiológico, né, e hormonal para ofertar outras linhas terapêuticas, né? E que muitas vezes estão fora desses protocolos da medicina tradicional, né? De novo, me utilizo e grande parte dos meus pacientes eles continuam ainda dentro de uma linha quando necessário, quando bem indicado, né? Utilizando ainda a sua medicação, né? Para uma estabilização, mas sempre buscando, né, um entendimento de começo, meio e fim do tratamento, né? E não essa ideia de eu comecei um tratamento e assim eu vou renovando a minha medicação para o resto da vida. Então, o que eu faço dentro do consultório é ofertar novas linhas terapêuticas. Então, por exemplo, dentro dessa linha terapêutica, seja para depressão, como eu falei, eu vou identificando outras alterações dentro dessa avaliação clínica que me demonstram, por exemplo, deficiências hormonais, né? E aí, quando eu tenho essa avaliação bem criteriosa, seja por exames laboratoriais ou pela própria investigação clínica, né? E eu falo que o laboratório ele é sempre complementar à minha hipótese diagnóstica, né? Isso é bastante claro. Alguns pacientes às vezes falam, doutor, mas em alguns casos você pede exame demais. Eu falo, não, eu peço o exame necessário para confirmar a hipótese diagnóstica. A hipótese ela já está formada, né? O diagnóstico já está formado. Mas eu preciso, muitas vezes, como forma de justificação, de justificativa para o Felipe, tratamento, é tá. apresentar. Oi? Eu não sei se está travando só para mim a tua internet. Quero que as pessoas me deem algum sinal. Para mim, a tua tela tá fosca e a tua voz ela tá Ah, travando assim. se É, você quiser, eu ma- saio e entro de novo. não, acho. Vamos ver. Vamos deixar as pessoas nos dizerem se para elas está normal, porque pode ser que é a minha internet que esteja ruim. A tua não está acontecendo isso? Não, tá normal. Sim, Tá está normal. travando. Agora voltou. Tá, a minha tá normal. Tá. Não? A Stefânia falou que tá travando, mas ainda há pouco estava travando. Está É? con- Se Está você congelando aqui quiser, também. se você quiser, eu saio e entro de novo. Pode ser? Não, agora tá ok. Se por acaso acontecer de novo, aí a Tá. gente. Ó, lá tá bom. O Daniel tá falando que lá tá bom. Oi, Daniel. Olha, as meninas da Austrália. Ah, que legal. A Renata, a Vivian, a Estefânia. Aproveitar para fazer uma fofoca aqui, dar um oi. Os advogados, a Dani, o Fábio, a Clélia. Que legal. Que bom que eles estão aí.
Mas aqui, não peguei essa última parte que tu explicou, porque estava travando. Tá. Deixa eu ver se eu consigo, a partir da onde que eu estava tendo entendimento. Então, muitas vezes quando o meu paciente, né, ele chega com um diagnóstico, ou mesmo sendo feito por mim, onde a gente identifica as alterações, a gente oferta, né, nós temos essa oferta de outras linhas terapêuticas. E aí, dentro dessa outra linha terapêutica, muitas vezes a gente acaba expandindo muito e uma vez tendo esse diagnóstico, que é um diagnóstico clínico de avaliação do paciente, né, às vezes a gente precisa de um exame laboratorial para confirmação dessa hipótese diagnóstica. Então, alguns pacientes até questionam, poxa, doutor, mas é muito exame. Eu falo, gente, eu garanto para vocês que eu explico exame por exame, e é o que eu faço dentro do meu consultório, para quem é meu paciente, conhece. Eu faço questão de passar, se demorar para explicar um por um, não faz mal. É extremamente importante o paciente sair de lá com entendimento crítico do porquê eu pedi, aonde é que aquilo ali vai influenciar no funcionamento do teu organismo. Então, uma vez identificadas essas alterações pelos exames complementares, é onde a gente vai optar, ofertar os planos terapêuticos. E aí você entra numa vastidão, né? Então hoje a gente tem opções terapêuticas tanto da linha manipulada, então substâncias que nós mandamos manipular em farmácias de manipulação de maior confiança, né? A manipulação é um grande advento aqui no Brasil. Nós temos aí a facilidade de ter, né? Fora do país já é mais difícil. Alguns pacientes meus da Irlanda, da Europa como Só um para a todo, têm uma Austrália as dificuldade meninas muito, falam que é difícil, né? tem uma dificuldade muito grande de conseguir, mas a gente consegue hoje, aqui com os nossos parceiros, né, as nossas farmácias de manipulação parceiras, mandar para o mundo inteiro. Então, nós temos a opção via oral, pelos manipulados, nós temos opções injetáveis, então, pacientes que muitas vezes, seja pela má absorção intestinal, seja pela dificuldade mesmo de lembrar. Pô, doutor, eu estou com uma condição, às vezes já uma pessoa mais idosa, que tem uma dificuldade de lembrar, de tomar as medicações. Nós temos opções injetáveis, de infusão, né? E eu digo que um dos grandes carros-chefes, quando a gente fala em tratamentos ginecológicos e tratamentos hormonais dentro do meu consultório, é os implantes hormonais, né? Esses implantes que muitas vezes se parecem ali com um tubinho, como se fosse uma medicação e que, identificado, por exemplo, uma deficiência de testosterona, de estradiol, de outros hormônios que são possíveis serem feitos por meio de implantes hormonais, a gente bota essa substância debaixo da pele do paciente, um procedimento extremamente simples dentro do nosso consultório, né? E que dão a capacidade do paciente entre 6 e até 12 meses terem a liberação daquela substância para repor. Então, são opções terapêuticas assim que nos dão uma segurança muito grande de ter a efetividade do tratamento sendo feita e tendo, né, a própria resposta do paciente, né, nos retornos aí que eu peço para os pacientes terem pelo menos a cada 90 dias, né, no início de um tratamento, e depois da estabilidade, à medida que o paciente necessitar. Tá? Então, a gente tem uma infinidade hoje realmente de opções terapêuticas, né? Sempre eu saliento, né, que são comprovadas cientificamente, né? Não é nenhum malabarismo de junção de substâncias. Eu prezo pela tecnicidade, eu prezo sempre pela, como eu falei, qualidade do produto. Então, eu busco trabalhar com farmácias que tenham realmente uma segurança técnica muito grande, né? E sempre baseados em ciência, né? Então, tudo baseado cientificamente, comprovadamente. Então, hoje me traz uma segurança tão grande de poder conversar sobre isso, porque tecnicamente nós temos, né, uma explosão aí de pesquisas científicas demonstrando segurança terapêutica, por exemplo, hormônios, né? O
quem nunca ouviu, né, Ju, esses mitos, né? Por exemplo, de reposição de hormônio causar câncer, né? De deixar a mulher peluda, com espinha. Então, são todos, são tantas coisas que a gente ouve falar, mas que tecnicamente a gente consegue comprovar que não é bem assim, né? Então, a ciência está aí ao nosso dispor, né? Eu sempre busco me atualizar o máximo possível e disponibilizar todas as informações técnicas, né, comprovadas para os nossos pacientes para que eu possa fazer um trabalho bastante técnico e de qualidade para eles, né? E de novo, dentro dessa parte da sexualidade, né, hoje, com certeza, os implantes hormonais têm sido o nosso grande diferencial pela resposta que eles têm dado aos nossos pacientes, né? Então, é muito feliz quando um paciente, depois de 90 dias, né, um exemplo aí de uma senhora que há pelo menos 20 anos, né, menopausada, já desiludida, vamos assim dizer, de uma possibilidade, né, de um carinho, de um afago com seu parceiro por causa dos sintomas de calorões, né? Essa paciente que muitas vezes não estava nem mais dormindo com seu parceiro por causa dos calorões, né? E esses sintomas eles diferem de homens para mulheres, então isso faz muitas vezes os casais se separarem. E, poxa, depois de 90 dias do efeito da medicação, do implante hormonal, você vê a paciente chegar com um sorriso no rosto, dizer, poxa, doutor, voltei a viajar com meu marido, já estou deitando do lado dele, ao que há anos não fazia. Então, é muito gratificante, né? E tendo uma segurança técnica para que isso não traga nenhum prejuízo maior para o paciente, olha, é muito legal. E, de novo, tem sido realmente o carro-chefe, né, dentro do meu consultório, né, e tanto em Blumenau quanto em Brusque, com respostas fenomenais. E mesmo que eu não esteja falando diretamente na questão sexual, porque, por exemplo, essa senhora, ela não tinha meramente mais o desejo pela relação sexual, mas é o contato, né? E como não pensar que isso está associado à libido, né? Ao desejo sexual, né? E tantos outros exemplos aí que a gente poderia dar. Né? Mulheres com osteoporose, né, já né, no pós-menopausa, menopausas precoces. Gente, 5,5% da população feminina, infelizmente, tem menopausa precoce, isso significa antes dos 40 anos, seja no auge de uma vida sexual, muitas vezes com seu parceiro, né, não conseguindo mais ter né, relação ou tendo contato com o parceiro por causa de efeitos de uma menopausa precoce. Hoje mesmo atendi uma paciente com 35 anos apresentando já sinais de perda óssea, de diminuição da densidade óssea, por uma menopausa precoce, né, no caso dela especificamente pela necessidade da retirada do útero já muito jovem, né? Então, enfim, eu tenho aí infinidades de exemplos que demonstram as opções terapêuticas dentro do tratamento para a sexualidade, para o bem-estar geral dos pacientes, né? Nossa, isso, você falando dessa senhorinha, depois a Clarice quer saber onde é que tu atende em Brusque. Vamos ficar aqui com essa pergunta. Você falar onde você atende em Brusque, onde você atende em Blumenau, Sim. teleconferências, mas as minhas clientes da Austrália já indiquei também, a gente estava preocupado se não tinha como mandar medicação manipulada para elas. Mas você Sim. estava falando Então, sobre a pelo da história da... live, eu tenho um segredo de que eu trabalho em Brusque e em Blumenau. Tem que Hã? continuar até o final. Tem que continuar até o final da live para eu poder revelar onde que eu trabalho em Brusque e Blumenau. Tu estava falando dessa senhora, eu lembrei da história da minha mãe. Né? Minha mãe hoje está com 67 anos, mas a minha mãe, ela menstruou até os 61 anos. Por quê? Porque aos 48 anos, ela estava com muita dor. Nós temos uma família materna que tem doença genética já, né, de várias gerações de osteoporose e artrose. E ela já estava com muitas dores, né?
bastante nas articulações e tal, e o médico realmente diagnosticou que ela já estava começando com um quadro bastante intenso de osteoporose. E ele sugeriu naquela época, a gente está falando de 20 anos atrás, né? Ele sugeriu naquela época, como tratamento, que ela fizesse reposição hormonal. E ela trouxe, né, já imediatamente para ele, tá, mas reposição hormonal dá câncer, né? Porque ela usou essa reposição hormonal dá câncer. E aí, ela me contando isso, dela falou para ele, olha, você pode ter câncer repondo ou não repondo os hormônios, né? Uhum. Mas você vai precisar escolher entre começar com um quadro de osteoporose muito cedo já na sua vida, ou então correr o risco, né, de ter câncer, não porque você vai fazer reposição, mas porque, né, pode acontecer. E a minha mãe começou a fazer a reposição. E realmente a menopausa dela foi muito boa. Ela é uma mulher de 67 anos que faz pilates, que limpa toda a casa dela, que tem horta, né? Ela e meu pai têm uma relação saudável, meu pai também faz integrativa. Então, eu percebo, através dos meus pais, que tiveram a coragem, né, de fazer, na época, reposição, experimentação, ainda que não fosse com a medicina integrativa, porque, né, não tínhamos Sim. acesso, né? Mas ela tomou uma decisão importante que mudou há 20 anos da vida dela, né? Hoje, ela já está com um pouco mais de dores e continua fazendo a medicina integrativa, né? Ela continua cuidando com a suplementação. Ela faz suplementação de ômega 3, ela faz suplementação de magnésio, ela faz suplementação de D, ela faz um kit de suplementação, de acordo com Sim. cada momento dela, mas que garante uma longevidade que aos 47 anos ela estava muito preocupada, né? Então, Sim. quando você me fala que já existem mulheres entrando em menopausa precoce com abaixo dos 40 anos, é muito sério isso, né? E só para antes de passar para ti, eu gosto quando você fala um tratamento, quando você fala de um tratamento terapêutico, né? É, usando essa expressão. Plano Porque, de fato, terapêutico. Plano terapêutico eu utilizo como. plano terapêutico. Porque, assim, o que eu percebo diferente da medicina integrativa, tanto com você como com a Michelle, que foi minha primeira médica, é o quanto vocês nos levam a nos conhecer enquanto sistema como um todo, que é o que a gente busca na terapia também, o autoconhecimento, né? Que esse paciente se conheça, que esse cliente se conheça. Então, eu sinto assim que as consultas estão mais longas, não é na primeira consulta que a gente já vai ter, muitas vezes, o nosso tratamento todo enquadrado ou com assertividade, como a gente espera ter, né? Sempre, que são os remédios que já resolvem tudo. É uma construção, assim como é uma construção na nutrição, assim como é uma construção na terapia, é uma construção também na medicina integrativa, porque é uma via de mão dupla. É uma Sim. conversa muito próxima do médico, né? Eu já te falei isso, né? Você não fica disponível só durante a consulta, um mês depois, você fica disponível todo o tempo que a gente vai percebendo, né, se o tratamento está dando certo, ou dúvidas que a gente tem. Então, eu sinto, Felipe, que a medicina integrativa me aproxima de você. Que a medicina integrativa me aproxima dos médicos. Eu não sei se isso é um movimento que vem dos médicos para nós, ou é um movimento que nós não estamos mais dispostos a não ter. Eu tenho dúvidas por onde vem ou se vem por um dos dois lados. Mas eu sinto que essa medicina, ela é uma medicina que a gente vê que faz quase junto. Sim. Eu vou te falar, eu não vou conseguir agora tirar da onde eu pesquisei isso, que às vezes eu estou lendo tanta coisa, e estudando, escutando tanta coisa que eu acabo não lembrando. Mas em algum
das minhas especializações, eu percebi que a palavra médico, agora eu não vou realmente saber te dizer se do grego, do latim, ou de às vezes até algum outro, de alguma outra língua aí que a gente nem utiliza mais, mas em algum momento eu escutei que a palavra médico vem do homem que procura, né? É esse homem que procura é que traz exatamente essa proximidade. Se eu não tiver a fim de procurar, eu não vou estar perto de você, né? Então, esse homem que procura, essa função do médico de investigar, é que faz com que a gente esteja tão próximo. E, de novo, né? É isso que, mais uma vez, a medicina integrativa acaba reorganizando dentro dessa prática médica atual, onde as pessoas estão tendo a oportunidade de buscar um médico que te representa, né? Então, eu acho que é bem legal realmente o que você falou. Eu te confesso que, sim, a gente está bem próximo do paciente, né? A gente sempre quer saber como é que o paciente está depois de um procedimento, 30 dias depois, pelo WhatsApp, manda mensagem, né? Eu, dentro do meu consultório, eu não tenho como dar um retorno para o paciente, ou seja, aquele modelo tradicional de consulta e 30 dias depois um retorno, até porque em 30 dias eu não consigo ver muitas vezes a efetividade do plano terapêutico que eu ofertei para ele, mas a gente dá, sim, a liberdade do paciente mandar mensagem, a tanto responder sempre que possível, o mais breve possível, né? Como você mesmo falou, você é exemplo disso, né? Quando precisa, a gente sempre está aí, né, disposto a ajudar. E é isso, eu acho que essa é a necessidade da ampliação da medicina, né? De a gente poder realmente fazer o que é importante para o paciente. Infelizmente, eu tenho que te dizer, Ju, que ainda não é para todos, né? É uma medicina que é bastante complexa, ela exige realmente tempo, dedicação, estudo, e embora eu ainda atenda dentro do SUS, esporadicamente, né, quando eu faço alguns atendimentos dentro da psiquiatria, lá numa cidade próxima, que é Guabiruba, né, dentro do CAPS ou dentro do ambulatório de psiquiatria lá daquele município, mas é um grande desafio, porque você vê muitas vezes a necessidade de uma intervenção com suplementação, uma necessidade de intervenção com solicitação de exames complementares, e infelizmente o SUS ele não consegue dar conta dessa demanda. E é onde muitas vezes o paciente que não tem a condição de vir dentro de um consultório privado, ele fica realmente limitado. Mas eu, dentro das minhas capacidades, eu tento sempre buscar aí o auxílio possível, né? E só retomando uma coisa que a gente tinha conversado antes, sobre esse medo que, por exemplo, né, tua mãe ou tantos outros pacientes têm com relação a câncer, né, e a utilização de hormônio, só para te passar da onde que vem essa máxima dizendo sobre câncer causar, hormônio causar câncer. Lá ainda na década de 40, gente, assim, eu estou falando, né, nos primórdios dessa medicina, né, de hormônios, de medicações, né, se faziam muitos testes terapêuticos diferentes dos de hoje, né, dando substância para os pacientes e vendo o que ia acontecer, né? E muitas vezes esses pacientes não eram investigados, não tinham condições que hoje nós temos de investigação aprofundada de já sintomas e sinais clínicos, por exemplo, de cânceres, que nem eram identificados ainda direito na época. Isso fez com que lá no início, né, no advento de muitos desses hormônios, né, o hormônio estivesse associado, atrelado, sim, ao aumento de câncer. Mas esse aumento de câncer com o uso do hormônio, ele ainda hoje acontece quando a identificação, ou seja, a avaliação clínica do médico não é precisa, né? Então, infelizmente, nós temos ainda, né, eu tenho que dizer, em qualquer das profissões, os bons e os maus profissionais, que saem dando hormônio, assim, à revelia, sem uma avaliação criteriosa, sem uma condição técnica precisa de identificação de sinais clínicos, de sinais laboratoriais, que indicam muitas vezes já o surgimento de uma patologia cancerígena e que, dentro dessa condição, é contraindicado, por exemplo, o uso de hormônio, né? Então, muitas vezes, essa avaliação inicial, que é demorada, é uma hora e meia, para eu identificar
as características, sinais e sintomas do paciente, são exatamente para excluir que muitas vezes a gente indique dentro desse plano terapêutico o uso de uma substância que pode trazer prejuízo, né? Mas infelizmente isso acontece, tá, Ju? E é importante que a população, nossos pacientes estejam cientes, né, em estar procurando médicos que realmente são capacitados, que tenham, né, não é meramente um diploma, gente, mas é na praça você consegue perceber, né, quais são os que estão voltados ao tratamento dos pacientes e os que muitas vezes estão voltados meramente ao tratamento, seja estético ou seja por, sei lá, qualquer outra indicação aí, né? Então, é preciso que a gente tenha um entendimento que utilizar substâncias, elas sim são importantes, mas dentro de uma avaliação crítica e criteriosa, tá? Felipe, aonde tu atende em Brusque? Atendo em Brusque, no consultório, no edifício Bronze, tá? Hoje eu tenho o prazer de poder dividir o consultório com uma grande colega minha, doutora Maria Alice Mundi, que também é médica da linha integrativa lá em Brusque, tá? Então, eu recentemente tenho trabalhado dentro do consultório dela, até pouco tempo estava dentro do Instituto da nutricionista Angélica, da Magnono, também uma grande colega, né? Então, Ô, eu atendo Felipe, já pelo menos há fala, 2 anos, né? fala o teu celular que eu vou colocar aqui. Ah, Quatro, legal. sete, É o quatro, celular sete. do consultório 479-9920-0777, tá? Vocês vão poder falar diretamente com a minha assistente, a Simone, né? Vai 99920. poder fazer a marcação tanto dos atendimentos em Blumenau quanto em Brusque. E em Blumenau eu atendo no edifício Albert Sabin, né, na sala 35, consultório novinho, né, recém-inaugurado, muito feliz pela oportunidade também de Eu estar não tendo fui esse lá conhecimento. ainda. Nem foi, né? É porque é bem Eu, recente, tem um não, mês, um pouco mais de um não, porque mês. o último eu fiz por vídeo. Ah, é verdade. Por vídeo, então, para o pessoal que fora do país, a gente faz atendimento por telemedicina. Hoje eu faço, tenho muitos pacientes fora do país, sou muito feliz. E, de novo, né, a gente tem a condição, sim, eu tenho a condição de ter farmácias parceiras que enviam as medicações para todo lugar do país, né, do mundo, né? Minhas Ah, é, pacientes, Felipe? minhas pacientes, sim, da Irlanda, da Alemanha, né? Todas elas conseguem receber suas medicações lá, né? As que a gente consegue fazer manipulado, né? E quando muitas vezes elas acabam vindo para o Brasil, a gente acaba fazendo o que não dá para fazer na Olha. manipulação. Então, às Ah, vezes, legal. o exemplo é esse, né? O paciente vem uma vez por ano visitar os familiares, dedica um dia para vir aqui no consultório e eu fazer, assim, um geral, um check-up geral do que é necessário naquele momento e todo mundo fica feliz. Ah, que legal. Tem algumas clientes minhas da Austrália que estão vendo a live, inclusive a Viviane, que veio para cá no início do ano. Dos 15 dias que ela ficou no Brasil, praticamente 14 dias ela foi a médicos, porque justamente para ir para lá com o aparato todo, né, do tratamento. Mas eu já conheci outras pessoas também, e a minha dúvida era essa: se tem farmácias daqui que mandam para fora, ou, né, se você também faz pesquisa na internet para ver quais são, por exemplo, né, as marcas que são vendidas mundialmente e que também elas podem fazer uso ou comprar, né? Então, Ju, é como eu digo, né? Infelizmente, como é uma medicina muito individualizada, eu sou bem honesto em te dizer que é muito difícil eu prescrever uma substância que já foi feita por um laboratório e é vendida Laboratório. de uma forma, né, igual para todo mundo, né? Então, por exemplo, essas vendas de polivitamínicos, né? Infelizmente, a concentração de vitaminas ou das substâncias que estão lá dentro,
elas são muito baixas, e isso não vai trazer efetividade para o paciente. Então, todo atendimento realizado por mim é feito de forma extremamente individualizada, calculada para as necessidades do paciente e, principalmente, quando a gente fala em implante hormonal, né, é uma das formas com que a gente não consegue fazer, por exemplo, né, mandar o implante para o paciente fazer Sim, lá fora, né? sim, Então, sim. as farmácias que trabalham hoje comigo são farmácias que mandam para o mundo inteiro, né? Então, a Que gente legal. manda diretamente para a farmácia entra em contato com o paciente e assim resolvendo entre eles já essa questão do despacho, né? Com Que muita legal. segurança e embalagens adequadas, né? Então você pode sim fazer o seu tratamento recebendo medicação do Brasil. E eu vou ser bem honesto em te falar, tá? Difícil bater as farmácias brasileiras, tá? Nós temos É, farmacêuticos de extremo gabarito, né? legal. Uma das maiores empresas farmacêuticas de manipulação no mundo estão aqui no Brasil, né, pertinho da gente. Então, nós temos uma vantagem muito grande, tá? Fora do país, nem todos os países reconhecem as farmácias de manipulação como uma linha terapêutica, então nem sempre, dependendo de onde você estiver, você vai encontrar uma farmácia de manipulação para fazer fora do país. Eu acho que nós estamos tão bem equipados. Eu não sei se é uma coisa do Brasil inteiro ou se aqui no Sul a gente tem essa vantagem também. Mas às vezes eu falo de chás para as minhas clientes, né? Ah, não, faz um chá de mulungu com camomila, coloca não sei o que, não sei o que. Ela fala, mas não tem aqui para comprar. Então, assim, como de fato a gente está favorecido em relação a medicinas alternativas, a medicinas integrativas, a medicinas Complementares, né? Nós somos um país complementares. muito heterogêneo, né? A gente realmente está num paraíso, né? Nós temos uma condição técnica de profissionais, de empresas muito grande, né? E, de novo, né, eu acho que a própria tecnologia tem nos auxiliado nesse sentido, né? Então, realmente falta a gente ir sabendo utilizar todas essas ferramentas, né? Porque são imensas, né? Felipe, por fim, né? Se a gente vai até meia-noite aqui, né? O pessoal vai ficando, a gente fica com eles também. Sim. É, por fim, qual é a importância, então, de um homem e de uma mulher buscarem o tratamento hormonal? Para tu, assim, trazer agora de uma maneira conclusiva e organizada, assim, para a gente poder fechar. Então, como eu falei, o Ju, é importante, muito importante, todos nós entendermos que estamos num processo evolutivo, né? Falando aí até nessa questão espiritual, nós estamos num processo evolutivo que nós dependemos, né, do cuidado desse corpo, né? Então, pensando na parte espiritual, eu digo que vamos deixar aí que os nossos anjos protetores resolvam também essas questões ligadas à parte espiritual, né? Uma vez que a gente faz o nosso papel, né? Seja com as nossas orações, com os nossos pedidos, né? Sejam realizando exatamente os ensinamentos de quaisquer que forem os nossos guias e mentores, seja dentro do cristianismo, budismo, islamismo, né? Nós temos tantos ícones e referências, né, espirituais que a gente pode estar se guiando, né? Então, nós temos que fazer essa nossa parte e entender que homens e mulheres, né, dentro dessa condição física, né, de um corpo, né, que envelhece por falta de hormônios, é extremamente importante que todos nós é, possamos identificar esses sinais e sintomas, né? E digo mais, a partir dos nossos 30 anos, né? 30, 35 anos é quando a gente começa a ver um declínio importante desses hormônios, levando a patologias que quanto antes identificados e iniciados os tratamentos, menos sofrimento mental nós teremos, né? Menos sofrimento, muitas vezes, físicos
dependendo se essa patologia levar a um prejuízo físico. Então, homens e mulheres, né, busquem médicos que possam identificar, né, sinais e sintomas de desequilíbrio no seu organismo, né, façam as reposições que forem necessárias, seja dentro da parte nutracêutica, hormonal, né. O hormônio é vida, é combustível, né. Não tenha medo de fazer a reposição hormonal com profissionais gabaritados e que deem segurança técnica para você, né. Se você já está, né, nesse estado, né, já patológico, né, em sofrimento mental, em sofrimento físico, também não deixe de procurar médicos, terapeutas, profissionais da saúde que possam estar te auxiliando a buscar esse equilíbrio, essa chamada homeostasia, né, do nosso corpo, né, para que você possa viver mais de uma forma mais longínqua. A, a, Todos nós estamos acompanhando aí pesquisas que têm demonstrado cada vez mais o aumento da longevidade do ser humano, né? Hoje eu falo para os meus pacientes, homens e mulheres, não tem mais como a gente pensar em viver 60, 70 anos. É uma expectativa da Organização Mundial da Saúde, se eu não me engano, é que a partir de 2029, Ju, a partir de 2029, cada ano que você conseguir vencer, ou seja, você passando de 2029, né, você vai ter a condição de somar um ano a mais na longevidade da sua vida. Isso representa que a nossa geração, né, essa nossa geração, ela terá a capacidade de chegar aos 100 anos de uma forma mais natural possível, ok? Então, Eu, não deixe de procurar de forma preventiva médicos, terapeutas, profissionais da saúde, né, para que possam te auxiliar a ter uma longevidade de vida. Quem, infelizmente, tem já seus, né, seus familiares, né, já mais velhos, que muitas vezes já estão em sofrimento, consegue entender de uma forma bastante clara, né, o que é você chegar numa fase da sua vida, né, com dor e sofrimento. Então, não deixe de procurar esses profissionais somente quando já se instalou a patologia. Novamente, hoje nós temos recursos assim inesgotáveis, sinceramente, gente, inesgotáveis para que você consiga encontrar o equilíbrio da sua vida, né? Seja por meio da medicina tradicional, com os alopáticos, ou né, dentro do que eu e a Juliana a gente tem feito aí de melhor, que é dentro dessa medicina integrativa, né? Com as reposições hormonais, os implantes hormonais, né? E com todo esse aparato que pode trazer, restabelecer o equilíbrio de vida. bom, eu quero dizer assim, né, como um depoimento assim da minha, como é que a minha vida ficou melhor desde que eu comecei a fazer as suplementações, a reposição, junto com a alimentação também. É incrível, por exemplo, eu sentia muito sono durante o dia. Dificilmente na hora de ir na academia eu tinha vontade de ir na academia. A sensação que eu tinha é que eu estava sempre me arrastando, arrastando mesmo, assim, como se eu tivesse que para levantar ou para ir para uma outra atividade. Era muito pesado, me sentia pesada. Engraçado porque eu não mudei de peso e hoje eu me sinto leve. Não mudei de peso mesmo, e hoje eu me sinto leve. As minhas roupas mudaram, né? Por conta de ter desinchado, por conta de ter mais massa física, fazendo menos exercícios no sentido de menos peso. Eu faço mais dias por semana, mas faço menos peso, mas ganho mais massa. Não sinto mais aquele sono terrível depois do almoço, como se eu não fosse dar conta da vida mais na segunda metade do dia. Estou dormindo a noite inteira, né? Era muito comum que eu acordasse às 2 horas, não dormisse mais, às 3 horas, não dormisse mais, às 4 horas, não dormisse mais, seja lá qual hora eu acordava, muito difícil, né? De dormir de novo. Então, eu queria agradecer, né, você pela live, você como meu médico, e agradecer também
né? Outros médicos, outros terapeutas que me ajudaram também a chegar até aqui, a poder indicar para os meus pacientes, né, a medicina integrativa, a trabalharmos juntos, né? E o que eu percebo dos meus pacientes, né, dos meus clientes que aderem, né, porque tem alguns que vão e não continuam, né? Outros vão e continuam. O que eu percebo dos tratamentos terapêuticos dele é algo que tem uma velocidade muito maior. Mas não é uma velocidade no sentido que eles entendem, é uma velocidade no sentido de que eles querem viver. Eles passam a querer viver. A vida tem outro sabor, tem outra cor, tem outra densidade, tem outra harmonia. E isso eu chamo de sexualidade. Não só o ato sexual em si, mas essa relação com o prazer da vida, né? Essa relação de sentir o prazer. Eu já tive pânico e fiquei, né? Já tive pânico na minha vida e eu olhava pela janela e uma simples pessoa passando com um pacote de pão vindo da padaria, eu me perguntava, por que essa pessoa tem motivação para comprar pão? Essa é a imagem mais forte que eu tenho do período onde eu tive pânico. E muitas pessoas chegam para mim assim. E quando elas conseguem entender o sentido da vida, eu fico muito feliz. Então, muito obrigada por tu estar aí também do meu lado, me ajudando pessoalmente e com os meus clientes, me mandando clientes também, porque a gente trabalha juntos. E agradeço a ti, como com todos os médicos, né, que também estão se dedicando a essa busca do ser como um todo. Obrigada. Bom, obrigado, eu que agradeço. De novo, né? Eu tentei não trazer tanta informação de doença, mas quem sabe informações aí de motivação, né, para os nossos pacientes, para as pessoas que estão interessadas aí no assunto, a instigarem um pouco essa condição de consciência, né? Isso é um último recado que eu gostaria de deixar para todo mundo, né? Trabalhe a sua consciência, né? Essa condição que a gente conversou essa semana de crítica, de discernir, né, o contraposto, né? Faça exatamente esse exercício de, como é que a gente usa a expressão, de fazer com que a nossa cabeça consiga Expansão? Oi? De expansão? Não expansão. Eu usei um termo essa semana com você. Eu queria lembrar, Do né, contraste? do contraste. Faça o contraste, né? De novo, a minha querida professora Lucelena Galvão, né? Vamos fazer contraste, gente, né? Para que a gente possa elevar a nossa condição de consciência, né? Esse exercício de consciência eleva a capacidade do ser humano em buscar o melhor para si, o melhor para o outro, né? Esse contraste que eleva a consciência vai trazer também a você, né, essa consciência sexual de poder olhar para o outro, ajudar a você mesmo. Então, é, fica aí, eu acho que é uma grande sugestão que eu tento trabalhar com o meu paciente dentro do consultório e que aqui eu acho que eu pude trazer um pouco também para todo mundo, né? Essa condição de contraste, né? Medicina, terapia, né? Não só o médico, mas o ser humano aqui que também busca aí trazer uma elevação, né, dessa minha condição como ser humano a um outro ser humano, tá? Então, eu te agradeço muito mesmo essa condição e estaremos juntos aí em outras, né? É só uma questão de Vamos. Vou fazer uma organização do pauta. tempo. Vou ficando acostumado aí com o Instagram, com a internet, ainda fico um pouco tímido, mas logo, logo eu pego no tranco. Não, já estás outro nos stories. Boa, Felipe, boa. quero falar para as pessoas que estão aqui acompanhando que eu vou colocar essa live no meu stories e vou marcar o Felipe.
E daí vocês podem entrar em contato também com o Felipe através do direct, através do Instagram dele, né? Ou entre em contato comigo, me peçam, eu passo o WhatsApp da secretária dele para vocês poderem entrar em contato, enfim. Deem um jeito, façam fogo, mas busquem, né, informações, porque eu acho que a vida, ela é boa. A gente só precisa encontrar boas pessoas também que nos ajudam no meio do caminho, a encontrar caminhos melhores, a acreditar, né? Quantas vezes, né, Felipe, eu te mandei mensagens de 2 minutos reclamando que meu tratamento não estava dando certo, que essa medicação não sei o quê, não se adequou, né? Você, todo paciente, me explicou de novo, fomos trocando, fomos ajustando, eu fui acreditando, e hoje, né, eu me sinto muito feliz com a minha vida em termos de saúde. Acho que eu posso dizer que eu estou na melhor fase da minha vida, com 50 anos, em termos de saúde. Muito obrigada. As pessoas estão agradecendo aqui, né? Ó, gratidão pelo carinho, vocês são abençoados, gratidão. Muito obrigada por tantos esclarecimentos, explicações, relacionamentos. Parabéns pela live, conteúdo. Às vezes a gente não olha as mensagens, né? E aí acaba não lendo. Live excelente. Stefânia, sempre junto. Então, gente, obrigada. Vai ficar gravada. Passem para as pessoas que vocês acham que pode se interessar também, né? Acho que isso é um conteúdo de utilidade pública, né, para a gente fazer um mundo melhor para a gente viver. Tchau, Felipe. Boa Tchau, noite. Ju. Beijão para todo mundo. Boa noite, uma ótima semana para todo mundo. Até mais. Tchau.